Seja muito bem-vindo a mais um De Professor para Professor, e aqui eu quero te perguntar, você é vocal coach, será que você está atento às tensões vocais dos seus alunos? Vamos falar sobre isso e vamos entender quais exercícios fazer para dissipar essa tensão. Bora! Vocal Coach, nós temos diversas possibilidades de tensões, tá legal? E é importante você aprender a ouvir cada uma delas. Pode ser uma tensão de faringe, ser uma tensão da laringe, pode ser uma tensão de base, de língua. Nós temos algumas possibilidades e é importante você aprender a ouvir cada uma delas. Uma das principais causas de tensões na voz do nosso aluno é a laringe muito alta. Esse movimento flexível da laringe de subir para fazer notas agudas e descer para fazer notas graves precisa ser construído. Mas às vezes aquele aluno que tem uma voz com muita potência, muito volume, isso automaticamente vai gerar uma laringe mais alta e vai limitar não só a técnica do seu aluno, mas o controle, a flexibilidade e a liberdade enquanto esse aluno está cantando. Como é que você identifica se existe algum tipo de tensão? E agora eu não estou falando especificamente ou somente da laringe. Como é que eu identifico se existe tensão na voz do meu aluno? Geralmente, quando você tem um som que é mais apertado, mais espremido, e aqui tem um detalhe muito importante. Você consegue ouvir esses harmônicos médios da voz que deixa o som mais estridente e mais metálico? Observa que eu tenho aqui um som que é mais metálico, mais ardido, mais espremido, mais apertado. Tá ouvindo isso? E aí muitas vezes você fala para o seu aluno, você precisa respirar mais, você precisa de mais diafragma, você precisa simplesmente abrir a boca para amplificar esse som. E aí ele começa a abrir a boca e tem aqui um som que ainda continua hipernasal. É esse metálico, é essa estridência. De onde vem essa estridência? Será que é falta de respiração? Será que é falta de abrir a boca? Será que é falta de ter mais controle e diminuir volume? Talvez. Já vi alguns professores falando, não, diminui o volume que automaticamente você vai tirar esse som hipernasal. Será? Será que esse é o caminho? A pergunta mais importante seria, de onde vem essa tensão? E nesse caso a gente tem um estreitamento de toda a faringe e principalmente uma laringe que está mais alta. Percebe que se eu tenho esse som aqui, e não é porque eu estou jogando meu som na máscara, tá? Eu tenho aqui uma hipernasalidade. Todo o meu trato vocal está fechado. Eu tenho constrição aqui. Tá tudo estranguladinho, tudo apertadinho. Essa laringe que está mais alta, junto desse trato vocal que está fechado, produz exatamente esse som hipernasal. Se a gente pensar ao nível glótico, o que está acontecendo lá? A laringe está muito alta, a adução glótica extremamente firme e apertada, e isso aqui vai gerar uma resistência muito grande à pressão subglótica, a pressão que está acontecendo abaixo da prega vocal. Quando esse ar passa pelas pregas vocais, automaticamente é tão espremido, tão apertado, que essa pressão rebate nesse trato vocal superior. E aí eu tenho uma reflexão do som que é muito metálica, que é muito estridente, que é muito ardido, que é muito tenso. Então essa tensão, ela está sendo causada principalmente porque tem uma laringe mais alta e tem uma faringe também apertada. Será que você consegue ouvir isso? Será que você consegue perceber isso? Ou será que você simplesmente manda o seu aluno articular mais? Será que articular é o caminho para resolver isso? Você tem que ensinar esse aluno a abrir o trato vocal e a baixar laringe. Nós temos diversas estruturas, nós temos diversos lugares onde pode gerar essa tensão. Por exemplo, pode existir uma tensão de base de língua. Já viu, por exemplo, uma pessoa que vai cantar e aí tem uma coisa meio apertada assim? Parece que a faringe está estrangulada, parece que o palato mole está duro, a base da língua, o fundo da língua está retraindo.
Talvez porque esse aluno ouviu dizer que ele tem que baixar a laringe para cantar. Porque é bom baixar a laringe. Ele nem sabe por quê e nem sabe como. Mas ele ouviu dizer que baixar a laringe é importante para quem canta. E aí ele fica fazendo uma coisa assim com a voz o tempo todo, porque ele aprendeu que tem que descer a laringe, tem que baixar a laringe porque é legal enquanto ele canta. E ele vai cantar com esse som aqui. Nós temos uma tensão de base de língua. E a gente encontra essas possibilidades de tensões nas vozes dos nossos alunos e também em cantores famosos. E de novo, você sabe ouvir isso? Você sabe identificar isso? Porque se você não consegue identificar, ouvir, você não tem como corrigir. E o mais importante, quando você ouve esse tipo de tensão, você sabe qual exercício sugerir, qual exercício fazer com o seu aluno para eliminar essa tensão? Por exemplo, todos os exercícios de sucção, aquele do espaguete, puxar o ar, todo esse o canudo invertido, tudo isso que você utiliza para sugar, ele tem uma tendência a baixar a laringe, você deixa essa laringe mais estável, você diminui a adução glótica, então ela fica com uma adução mais leve, mais confortável, e você tira um pouco esse som espremido da laringe alta, esse hipernasal. Quando você faz tudo isso vai ajudar a descer essa laringe para relaxar esse movimento. E isso já vai dar uma abertura nesse trato vocal. Para esses alunos que têm uma tendência a ter uma laringe mais alta e mais estrangulada, esse é um ótimo exercício. E a tensão de base de língua? Como é que a gente faz? Nós temos diversas consoantes. Se você utiliza exercício funcional, que são os vocalizes, com as sílabas, com as vogais. Você tem, por exemplo, consoantes que são plosivas e tem outros tipos de consoantes que vão agregar movimentos específicos dentro do nosso trato vocal. É o caso do G, do G. Quando eu faço G, 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 faz uma vez. G, G, G. O que acontece com a sua língua? Especificamente com o fundo da língua, a base da língua. G, G, G. Não faça isso com volume, tá? G, 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 G. G, 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 G. O G é um som, é uma consoante que leva a base da língua para cima. Ele faz a base da língua encostar lá no palato. Olha que interessante. Então, seria legal aquele aluno que tem uma tensão de base de língua fazer um G, G, G? Sim, muito, muito interessante. Agora, e qual a diferença de um G, G, G para um Go, 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 um Gu, Gu, Gu ou um Gi, Gi, Gi? Será que todos eles são iguais? Será que todos eles têm a mesma função? Só mudei a vogal? Será que só mudar a vogal faz alguma diferença? Faz. E você, vocal coach, precisa saber exatamente dessas diferenças. Eu tenho inclusive um curso que é a fisiologia do exercício vocal, ensina especificamente isso. Qual consoante, qual vogal, qual a carga, quando usar plosiva, quando usar outro tipo de consoante, quando usar uma vogal fechada, uma vogal aberta, qual a carga dos exercícios que eu devo usar com os meus alunos. Será que é repetição? Será que é duração? Quantas repetições? Quanto tempo de duração? Quando que eu uso um exercício miofuncional e um exercício funcional? Será que você sabe essa diferença? Será que você sabe o que é um exercício funcional e um miofuncional? Fisiologia do exercício vocal. Eu vou deixar um link para você aqui embaixo para você conhecer esse curso e vir participar. Se você é professor de canto, você precisa saber dessas informações. Se você é cantor, vai agregar muito, porque você vai entender o porquê das coisas. Agora, não é obrigação sua, cantor, saber de tudo. Isso é uma obrigação sua, professor de canto. O mais importante é, se eu tenho uma tensão de base de língua e utilizar a consoante G, vai ajudar muito.
Você pode simplesmente pensar em repetições de g 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 g, sempre privilegiando esse movimento da base da língua. Se eu tenho uma tensão de laringe, se você, professor, consegue identificar esse som que remete a uma laringe muito alta, suga. Exercício de sucção vai sempre ajudar a deixar essa laringe mais baixa, mais estável, e isso vai relaxar um pouco dessa tensão. Agora, tem que aprender a ouvir, professor. Não adianta você achar que é um som na máscara. Não tem nada na máscara. Esse som na máscara hipernasal é só o resultado de alguma coisa que está acontecendo anterior. Que coisa é essa? De onde vem essa tensão? O que você escuta? Não sabe escutar? Nesse exercício, nesse curso Fisiologia do Exercício Vocal, eu ensino você a ouvir isso também. Então é importante você entender o que está acontecendo. Eu vou deixar um outro curso, que é o Vozes Tensas e Vozes Fracas. Esse curso também é um curso para professores. Se você é cantor e sente que existe uma tensão muito grande, esse curso também pode te ajudar. Vou deixar tudo na descrição, tá? E depois você entra lá e dá uma olhada. Esse é um outro curso também especificamente para quem sente muita tensão, essa coisa da voz muito espremida. Tem um módulo falando só para quem sente que a voz é muito fraca, como firmar melhor essa voz, enfim, tem tudo isso lá. Você, professor de canto, precisa ouvir isso, aprender a ouvir. Então, pratica esses exercícios de sucção. Se você sente que existe uma base de língua que não tá bacana, pensa nos g, g, g. Experimenta isso, seja exercício funcional ou miofuncional. Já se inscreve aí no canal e se você tiver alguma dúvida com relação a esses detalhes, coloca aqui nos comentários que eu quero saber e quero te ajudar com isso. Combinado? Até o próximo De Professor para Professor. Tchau!